Este é o vídeo de apresentação do jogo Lança Bolinhas, desenvolvido em tópicos especiais em computação durante o segundo período de 2020. Como tema educacional do jogo foi escolhido o conteúdo de lançamento oblíquo da matéria de física. O jogador deve usar as setas para cima e para baixo para ajustar o ângulo. Seta para cima para aumentar e seta para baixo para diminuir. E assim que ajustado, espaço para tirar a bola. Para concluir a fase, o jogador deverá acertar todos os alvos dela. O jogo apresenta sequências de fases seguidas de um texto explicativo. O jogo termina ao final das 12 fases padrões. As fases podem ser editadas nos arquivos do jogo. No código, são definidas algumas constantes: a largura da tela, a altura da tela, a distância da borda, a distância de baixo, velocidade, o coeficiente para o peso, o coeficiente para o tamanho do alvo, um coeficiente para o ângulo, e duas cores customizadas que são usadas nas fontes. São definidas algumas variáveis globais: um inteiro seta que representa o espaço da seta, um booleano estado que representa se o jogo está rodando ou não, o tempo, um vetor de bolas, um vetor de alvos e uma fila de arquivos. É definida uma estrutura trajeto que possui um vetor x inteiro, um vetor y inteiro, cada um com tamanho 32. A combinação de cada posição desses vetores representa uma coordenada que é um vértice da parábola do trajeto da bola. É definida uma estrutura bola que possui x e y, que representam a posição atual da bola, x inicial e y inicial, que representam a posição inicial da bola, um g que representa a gravidade na bola e um ângulo. Possui também um int desenho que representa a animação dessa bola e o trajeto que representa o trajeto dessa bola. É definida a estrutura fase, que possui um inteiro seta, que representa a seta na fase, o timer, que representa o cronômetro nessa fase, e a bola, que é a bola dessa fase, e um vetor de alvos que devem ser acertados nessa fase. É definida uma estrutura genérica etapa, que possui o tipo e o item. É definida a função cria modelo alvos, que retorna um vetor de inteiros. Cada posição desse vetor de inteiros representa um alvo com um tamanho diferente. Esses alvos são criados a partir do sprite alvo. É definida a função cria modelo bolas, que retorna um vetor de inteiros. Cada posição desse vetor representa uma das bolas da fase. Cada bola dessa fase é uma animação criada a partir de uma folha de sprites. São definidas as dimensões da bola, o pivô da bola, o raio da colisão da bola e o tipo de colisão. É carregada a animação da bola a partir da folha de sprites. É definida a animação da bola parada e é definida a animação da bola em movimento. São definidas duas funções, cálculo x e cálculo y, que calculam a posição da bola. É definida a função calcula trajeto, que retorna o trajeto.
Essa função é responsável por calcular cada vértice da parábola do trajeto. É definida a função prepara etapas, que retorna uma fila de strings. Cada string dessa representa uma fase que está definida no arquivo fases. É definida a função cria-bola, que recebe a altura da bola e a forma da bola. A animação da bola é criada a partir do vetor de bolas e usando o int_forma para pegar uma posição daquele vetor. É calculado o g dessa bola usando o coeficiente peso definido, a forma e somando mais um, pois a forma pode receber de 0 até 2. É calculado o ângulo inicial da bola a partir do coeficiente do ângulo e um cálculo que foi feito para melhor posição inicial do ângulo em uma fase, a partir da altura. É definida a posição inicial da bola e a posição atual da bola, que vai ser a posição inicial. É definido o trajeto inicial, usando a função calcula trajeto. E é definida o ângulo da animação. É definida a função carrega etapa, responsável por carregar uma etapa. A partir de um arquivo, ela vai ler esse arquivo e com as informações desse arquivo ela vai inicializar ou a fase ou um texto que será apresentado na transição entre as fases. Ao carregar uma fase, ele inicializa o timer, ele cria a bola usando a posição y e a forma lidas desse arquivo, e ele carrega o sprite da seta, usando a global seta. Ele pega as dimensões do desenho para poder mover a seta para o meio da bola. Também com base no arquivo é criado os alvos da fase, lendo a altura lendo a posição y, a posição x desse alvo e a forma desse alvo. Caso o arquivo seja de uma transição, ele carrega o item com um ponteiro para caractere. É definida a função inicia etapa, que recebe um ponteiro para a fase, um ponteiro para o texto de transição. Ele usa a função carrega etapa para carregar uma etapa. A partir do tipo dessa etapa, ele vai ou carregar a fase ou carregar o texto de transição. Também é definida a função passaetapa, que vai ser responsável por passar cada etapa. Ela vai remover o primeiro elemento da fila de arquivo etapas e vai carregar a próxima etapa. Também é definida a função repete fase, que vai repetir a fase. Ele vai carregar novamente a mesma etapa. É alterado o tamanho da tela para as constantes já definidas. É definida as fontes a partir de uma fonte baixada no Google Fonts. É carregada a música de fundo e os efeitos sonoros, baixados também da internet. O vetor global de alvos é inicializado a partir da função cria modelo alvos. O vetor global bolas é inicializado a partir do cria modelo bolas. A seta é criada a partir do sprite da seta. E também são definidas as dimensões da seta. Os sprites das indicações do espaço, da seta para cima e da seta para baixo são criadas e têm seus tamanhos definidos e suas posições definidas. É criado um ponteiro para a fase, um ponteiro para o texto de transição. O arquivo etapas é inicializado a partir da função prepara etapas. O ponteiro etapa é inicializado a partir da função inicia etapa. Aqui começa a música de fundo a tocar. E o estado é inicializado com a função jogo rodando. Caso a etapa seja uma fase, a fase roda. Se for pressionada a tecla barra de espaço, ele despausa o timer dessa fase, ele inicia o áudio do lançamento.
Ele muda o modo de animação da bola para bola em movimento. Ele muda a coloração da indicação do espaço para vermelho. Caso seja pressionada a tecla para cima ou a tecla para baixo e o ângulo for menor que 85 ou maior que menos 85, ele incrementa ou decrementa o ângulo. Ele seta o ângulo da animação e seta o ângulo do sprite, da animação da bola e da animação do sprite. O trajeto da bola é calculado novamente e a coloração do sprite da seta para cima, tanto da seta para baixo, é setada com vermelho. Caso não seja pressionada nenhuma tecla, a coloração volta a ser branco. Aqui é feito o teste da posição da bola. Se a posição da bola for abaixo do solo, ele vai parar o áudio, ele vai dar o stop no áudio de impacto e parar o áudio o som de lançamento também. E se os alvos não forem, o vetor de alvos não for vazio, ele vai passar a etapa. Caso seja vazio, caso o vetor de alvos não seja vazio, ele vai repetir essa fase. Se a bola ainda estiver acima do solo, ele vai calcular o tempo da fase usando o timer e vai calcular a posição da bola usando as funções cálculo x e cálculo y. E vai mover a animação para as novas posições. É feito o tratamento dos objetos. É feito o tratamento dos objetos dos alvos. É feito o tratamento da animação da bola e feito o tratamento do sprite da seta. Para cada alvo do vetor, é feito o teste de colisão com a bola. Caso ocorra a colisão, ele remove o alvo e executa o som de impacto. É desenhado o sprite do fundo. Para cada alvo é desenhado o alvo. Se o tempo for 0, ele desenha a seta e desenha as linhas do trajeto. Se o tempo for 0, ele desenha a seta e o trajeto. Ele desenha a animação da bola. E aqui ele faz o desenho da interface. Ele desenha o fundo da interface, desenha o sprite do espaço, escreve atirar em cima do espaço, ele desenha o sprite em cima, escreve aumentar ângulo do lado desse sprite, desenha o sprite da seta para baixo, escreve diminuir ângulo do lado da indicação, ele escreve o ângulo. Para escrever a quantidade de alvos, se a quantidade de alvos for maior que 1, ele escreve a quantidade e alvos restantes. Se for igual a 1, ele escreve 1 e alvo restante. Se for menor que 0, ele escreve nenhum alvo restante. Se a etapa for uma transição, se a tecla for apertada Enter, ele passa para a próxima etapa. E é desenhado o fundo, o texto da transição e pressione Enter para continuar. O código do jogo está disponível no repositório do GitHub. E aqui embaixo estão todos os links onde eu baixei sprites e músicas e a fonte desse jogo.